Fala pessoal, eu sou o Martins do MyBetSpace e hoje vamos bater um papo com Gabigol do Clube da Aposta. Fala aí, Gabigol, tudo certo? E aí, Martins, beleza? Boa aí, rapaziada, que vai acompanhar essa resenha aí. Ô, você viu hoje? Hoje vem até uniformizado, hein? Aí sim, Ah, hein? aí você foi surpreendido, né? Eu fui surpreendido mesmo. Ai, ai. É, Então a ideia é a gente bater um papo aqui, falar um pouco sobre trade, sobre a trajetória, algumas coisas, algumas curiosidades aí que eu tenho e muita gente tem que te acompanha há um tempo, né? Cara, se tu né? puder dar uma resumida aí pra nós aí, como é que tu conheceu o trade? O que que tu fazia antes do trade? Como é que tu conheceu o trade? Enfim, desde quando você tá nessa vida aí? Bom, primeiro, ó, desculpa aí do cachorro se estiver latindo aí no fundo, mas é normal. Ligou a câmera, sempre eu tenho algum barulho, mas vamos lá. Tranquilo. Cara, vou tentar resumir a história, né? Mas basicamente eu conheci o trade. A primeira vez que eu ouvi falar de trade esportivo foi em 2015. Uhum. Lá no. Talvez ali um pouco. Eu não consigo lembrar o mês exato, né? Mas eu era mecânico de aeronaves, né? Inclusive você teve aquele problema lá quando a gente conversou no Betmasters, né? Aham. Eu imagino como deve ter sido para você, né? Trabalhei muito tempo com Sim. avião, né? Com conserto de aeronaves. Eu imagino como deve ter sido. Que eu também teria ficado com medo, né? Apesar de eu confiar muito, sabe, Aham. na máquina, né, de certa forma. E aí, cara, um dia assim, meio do nada, né? Sempre fui muito viciado em futebol. Isso até Uhum. hoje, isso daí, essa essência eu não perdi, mesmo com a profissão. E aí, cara, do nada eu vi um anúncio. Isso lendo sobre o futebol. Aí até esse blog, inclusive, é legal de falar porque são bem conhecidos, então até hoje, aí, que é o Doentes por Futebol, não sei se você já viu, tem Instagram, tem Uhum. tudo. Já E, vi. cara, tem muito conteúdo de futebol, né? E eu sempre gostei também de bastante futebol europeu. E aí apareceu um anúncio lá, cara, falando que, dá pra viver, é, mesmo sem ser jogador de futebol, viver de futebol e tal. E eu fui averiguar, né? Mas eu acho que assim como muitos, eu também era um cara bem desconfiado. E aí eu fui procurar saber, comecei a me interessar, né? Mas nunca fui um iludido, sabe? De tipo, Sim. você que tem uma parada. Não. E aí, de cara, eu me identifiquei muito, sabe, com a parada. À época eu não tinha nem computador, fui lá, comprei um computador exclusivamente para poder estudar sobre isso, sabe? Foi uma Legal. parada muito louca, né? E eu acho que isso é interessante falar, né? Que a gente sempre fala assim, pô, não sei o que tem e tal, né? Começa com investimento baixo, né, na banca, isso foi uma coisa que eu fiz, isso daí a gente vai falar mais à frente. Mas Uhum. eu já comecei com esse investimento, né? De comprar um computador Sim. ali que eu levei a sério desde o início, né? E aí foi indo, até a gente chegar aqui, né? É que eu acho que creio que grande parte da maioria das pessoas é um pouco apaixonado pelo futebol quem cai nesse mundo aqui, né? Demais. Eu fui, grandes maioria dos meus amigos que fazem são, e hoje eu sou não tão apaixonado, porque eu acho que perdeu um pouquinho do brilho, mas eu curto demais, assim. Tá sem Sim. nada a ver, a TV tá ligada no futebol. Não tô fazendo nada, mas tá ligado no Isso futebol, com né? certeza. Então tem isso um pouco, né? Pô, eu Mas sou assim, cara. Eu mesmo quando eu não trabalho uma partida, ontem a gente teve um Palmeiras e Atlético Mineiro, eu acabei optando por não trabalhar e mas estava assistindo o jogo. Depois que terminou, eu fui ver a série do Arsenal para saber um pouquinho mais sobre o Arsenal e tal. E claro, por questão de curiosidade, bastidor. Então assim, não tem legal, jeito, né? Eu tô descansando, eu tô sempre dando uma olhada quando tô no celular, é fatal, fatal. legal. E acho que as perguntas que eu quero fazer, assim, não é muito sobre, que nem eu falei, sobre, é um resumo sobre como se iniciou, mas quais são os gatilhos que fazem as pessoas, que talvez ajude as outras pessoas a fazer essa virada de chave? Opa, agora sou lucrativo. O que aconteceu contigo? Ou foi o volume de trade? Foi o estudo? Com tudo junto? Enfim, o que fez a virada de chave? Opa, agora estou ganhando dinheiro aqui de verdade. Por mais que seja R$ 100 por mês, não sei. Mas estou ganhando dinheiro e não estou perdendo, né? Não tô entregando. Como é que foi isso para ti? Em que momento isso aconteceu? Eu colocaria assim dois momentos cruciais assim na minha carreira, digamos assim, né, no meu início da minha carreira, né? Primeiro vale a pena ressaltar, né, que quando eu iniciei, sabe, Martins, nesse meio, eu
não sei por qual motivo, razão, circunstância, talvez por gostar muito, sabe, de ver futebol, e era uma coisa que eu já fazia, eu já comecei, sabe, com uma mentalidade, tipo assim, cara, de ver como uma profissão. E eu sei que, assim, hoje em dia, eu até, sabe, tô tentando tirar um pouquinho esse peso, porque eu sei que não é, a maioria não quer, sabe, viver disso. Às vezes o cara quer tirar um troco lá no final de semana e tá tudo bem, sabe? Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, entendeu? Exato. Desde que obviamente ele não se torne um viciado, né? Cara, tranquilo, sabe? Não há problema algum, né? Eu conheço várias pessoas assim no meu ciclo social que sabem no que eu faço e a maioria não quer, mano, viver disso, não quer sair do seu emprego e tal. Porém, eu já iniciei com esse pensamento, porque eu já não gostava mais do que eu fazia profissionalmente e ali eu vi uma oportunidade de falar, caramba, velho. Imagina, sabe? E na época, pelo fato de ter poucas pessoas, as poucas pessoas que falavam sobre isso, falavam de uma forma muito profissional, né? Hoje em dia já expandiu para o meio de entretenimento. E tá tudo bem Sim. também, assim como qualquer outro negócio, né? Vai ter pessoas que querem e não querem. E a maioria hoje, de fato, não querem, né? Quer ali fazer sua apostinha ali no Corinthians, no Palmeiras e tal, e acabou. Aham. Mas vamos lá. Voltando à parte das minhas duas viradas de chave, eu acho que a primeira foi quando eu peguei, entendi, sabe, de certa forma como que funcionava a parada, fiz vários testes em vários mercados, mas chegou um ponto que eu achei bem interessante a abordagem do método dos ciclos do Netuno, né? Uhum. Isso lá, nossa, mas muito lá Sim. atrás. E aí eu resolvi fazer, né? Separei ali a graninha e tal. Ainda depositei no cartão de crédito, aquela coisa toda, né? Obviamente um dinheiro que eu não tinha, né? Pra quem não sabe, método dos ciclos, claro que dá pra ser feito com qualquer valor, mas o que o Netuno indicava na época era US$ 100, né? Não sei se depois ele chegou a atualizar isso. Mas aí eu peguei e separei US$ 100, né? Pra fazer esse método dos ciclos. E aí eu comecei a fazer e foi uma parada que me gerou uma disciplina muito grande, né? Porque você ia gerando ciclos ali e tudo mais, né? Ganhando cinco por Sim. cento aqui, trabalhando a favor do tempo sempre, né? Sim. Então, Isso passou tipo 2, 3 meses e você viu que tava ganhando dinheiro? Como é que foi isso? isso aí, sabe, fui fazendo, eu fiz a primeira vez, né? Acabou não dando certo, eu retornei. E na segunda ou terceira, eu não vou recordar, sabe? Sim, sim. Tempo, mas enfim, eu fui e consegui fazer o método dos ciclos. Aí foi quando eu fiz a minha primeira banca de fato, né? Com 1K de Sim. dólares ali e tal na época. E eu falei, pô, não foi à toa, entendeu? Sabe, tipo assim, Sim. porque foi a época que de fato eu já sabia o que eu tava fazendo, sabe? Antes testei vários mercados, mas ali eu encontrei de fato uma forma de trabalho, né? Obviamente que hoje eu não trabalho da mesma forma, né? Passou muitos anos, mas ali eu consegui encontrar um viés de lucro. Então eu falei, pô, eu não cheguei, sabe, à toa, sabe? Não foi numa loucura, sabe? Tipo, Sim. uma loucura, 100 para 1000, sei lá, peguei uma odd gigantesca, e, pum, não foi isso daí, Ou, foi uma escadinha mesmo de sim, ou aprendizado. coisas aleatórias, né? Foi meio que um método e se acabou seguindo dentro do método de ciclos ali. Isso, exato. E assim, eu tinha pouco tempo para trabalhar, E né? se fazia só lei? Lei é Falei, o pior em campo ou fazia under ou coisa parecida? não, cara, eu meio que na época eu meio que adaptei para minha realidade o que eu achava Sim. de certo fazer ali, né? Primeiro, eu trabalhava muito lei zebra, isso sim, segundo tempo, primeiro tempo, às vezes para pegar um gol, às vezes para pegar a correção. Claro que o gol era sempre um bônus. E também trabalhava muito back favorito também. Back favorito já vencendo o jogo, sabe? Então, Sim. tipo assim, o favorito tava vencendo o jogo, às vezes com uma odd de 1,10 ali, via um jogo controlado e entrava, sabe? Às vezes pegava o gol, às vezes pegava alguns ticks. E aí no under, o que que eu fazia? Por saber que trabalhava o under limite, eu trabalhava como uma forma, sabe, de tentar fazer um pouco mais, só que com menos, né? Como o under é um mercado que movimenta bastante, né? Se tratando de match odds, né? Como eu tava falando dessas situações, aí eu trabalhava com 10%, 10, 20%. Por quê? Porque eu sabia que se Sim. eu tomasse um gol, aí eu teria um head full. Então o que que eu fiz? Adaptei. Falei, não vou Certo. trabalhar com a minha stake cheia, né? Porque aí pode danar o meu trabalho tomar um gol aqui. Então eu vou trabalhar com menos. E aí foi o que aconteceu. Aí eu consegui adaptar. Legal. E falando da segunda, aí depois que tudo isso passou, eu continuava trabalhando, né, da mesma forma.
Aí já fui também testando novas abordagens de mercado. Teve um dia, cara, que essa foi pra mim a segunda virada de chave que eu tive. Que é um dia que eu sempre gosto de contar, porque foi um dia que deu tudo errado, né? E querendo ou não, sabe, eu era um cara muito aplicado. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar. Eu trabalhava, né, na aviação ainda e eu trabalhava alguns turnos de sábado e o horário era bem ruim, sabe? Eu entrava tipo às 3, 4 horas da tarde, não me recordo muito bem, e às vezes chegava em casa, né? Até chegar em casa e tudo mais, ia dormir 12h30 da manhã, por aí, porque meu horário finalizado era uma da manhã, Sim, sabe? nossa. Então, tipo, até chegar e tal, e o local de trabalho era distante e tal, até Sim. vir de ônibus, aquela coisa toda. E aí, eu tinha o hábito de, mesmo assim, eu trabalhar, por exemplo, mesmo que eu trabalhava de sábado, eu queria pegar o domingo, porque assim, o final de semana era o dia que eu tinha pra operar ali, né? Não o sábado, mas o domingo. E aí, eu pegava, eu acho que ou até hoje a gente tem aquela rodada que bate às 7h30 da manhã da Itália, né? Sim. Acredito que você já deve ter pegado alguma aí. Algum E aí, domingão de cara, manhã. domingão de manhã já, cara, já marcava lá, tipo, já vinha, sabe, planejando meu dia já, sabe, Uhum. desde o dia seguinte, já, sabe, ansioso pra ir trabalhar. E Sim. aí, cara, eu lembro que eu peguei o primeiro jogo do dia, era um Torino Udinese, Torino jogando dentro de casa. Cara, peguei, abri uma posição ao Torino, né? Na época, claro que isso pode acontecer hoje, mas não tinha uma leitura de jogo tão apurada. Mas o Torino tava muito bem. E eu entrei em layout, né? Se não me falha a memória, ou back. Não me recordo se eu já fazia back nessa época, fazia menos. Mas eu lembro que eu fazia com stake reduzida. E, cara, peguei essa situação aí. Só dava Torino, primeiro contra-ataque da Udinese, bucha, né? E ainda não tinha stream rápida, nada. Aí tomei o gol. Cara, é triste, né? Você fala, pô, 7h30 da manhã, fui dormir tarde pra caramba, né? Me esforçando e as coisas acontecem. Rolou o segundo tempo e de novo, cara, o Torino muito forte, perdendo gol pra caramba, eu a favor do Torino. E de novo o Udinese sai e vai, faz o 2-0. E assim, eu nunca tinha tido um prejuízo tão grande, né, dentro de um jogo, ter tomado 2 gols até hoje, cara. É difícil tomar 2 gols no jogo, cara. É, qual eu digo, Uhum. possível, né? E continue assim, né? Bate na madeira. E Uhum. aí, cara, eu lembro que eu fui assim, né? Levantar pra dar aquela lavada, jogar aquela água no rosto. Eu falei, caramba, a gente se esforça, tal. Que é o primeiro sentimento que a gente tem. Se Sim. esforça, acorda cedo, poderia estar descansando. E acordo, pô, se tivesse acordado 9h30, 10 da manhã, tava super tranquilo, não tava com esse head na cabeça. Porém, o que que eu fiz? Respirei fundo. Falei, vou continuar meu dia aqui. Continuei, eu lembro que depois tinha rodada de Bundesliga. Aí o jogo, cara, não vou me lembrar. Eu sei que era o mais e mais Uhum. alguém. E assim, trabalhando de forma normal, de verdade, sem extrapolar gestão nem nada. Eu peguei e trabalhei a segunda partida. E, cara, eu fui lá e peguei 2 gols no jogo do mais. Sabe? Só que assim, de forma natural, como eu tô falando pra você, sem Sim. forçar, sem fugir da gestão nem nada. E pum, peguei 2 gols. Eu fui trabalhando o dia todo. Eu terminei em lucro naquele dia. Não era um lucro exorbitante, mas por um dia que tinha começado muito ruim, ter terminado em lucro era uma vitória muito grande, sabe? Sei lá, não Sim. me lembro. Eu terminei com 20% da stake positivo. E ali pra mim foi a segunda virada de chave. Falar assim, não, você sabe o que você tá fazendo. Entendeu? Por mais que você vai acabar tomando um head aqui, um head ali, que é extremamente natural, isso até hoje a gente toma, você sabe o que você tá fazendo. Você não se desesperou, entendeu? Você foi lá, você respirou fundo e continuou trabalhando da mesma forma e as coisas voltaram nos trilhos. Então, realmente, eu sei o que eu tô fazendo. Então, assim, pra mim, foi um dia primordial pra eu entender e falar, cara, você sabe fazer isso. Você tá Uhum. preparado pra fazer isso. Então, ali pra mim foi um divisor de águas, principalmente na questão emocional, porque eu acho que a gente perde muito confiança quando acaba que as coisas não dão tão certo assim, né? Sim. Que aquilo faz parte da variância, né, no final das contas, né? Parte, E, né? Vai acabar tomando um gol, né? E até hoje, às vezes eu vejo, principalmente esse jogo de Torino Udinese, você vê os números, você vê os melhores momentos. De fato, cara, o Torino tava melhor. Vou fazer o quê? Nem foi um erro de operação, poderia ter sido um erro também.
Mas de certa forma nem foi um erro. Então, para mim, esses dois fatores, né? Fazer a primeira banca, né, trabalhando de forma consistente, de forma correta. E esse segundo, né, sair de um dia muito ruim e finalizar com um dia muito bom, né? Principalmente na questão emocional, trabalhando da mesma forma, sem fazer nenhuma loucura, mantendo a tranquilidade. Então, para mim ali foi uma virada de chave tremenda. E depois de todo esse processo aí, quanto tempo você, tipo, largou o teu emprego CLT, teu trabalho CLT e começou a viver só das apostas esportivas? Quanto tempo demorou esse período de aprendizado, evolução aí, inicial, digamos assim, né? Cara, eu não vou te falar, assim, eu sou péssimo de data, tá? Não, mas Péssimo o de cara tem uma data, ideia, mas tipo, um assim, ano, 2 anos, 5 anos, isso. enfim. Não, mas foi em torno de um ano. Um Um torno ano? de um ano, assim, ganhando dinheiro consistentemente e tal. Que aí, tipo assim, vários fatores me levaram a meio que abandonar, né? Porque eu já não tava feliz no meu trabalho, essa questão do horário tava me atrapalhando, sabe? Sim. E aí, tipo assim, eu já tava querendo priorizar o trading, sabe? Que pra mim ali, sabe, eu já tava conseguindo tirar uma renda legal, e, sabe, tipo, sabe quando você fica meio preso naquela parada que você não gosta? Isso que eu perdi tudo, né? Já não gostava mais. E apesar de ser um ótimo emprego, né? Um ótimo Sim. emprego. Não vou falar que não era um emprego ruim. Talvez se eu não tivesse conhecido esse meio, eu tava lá até hoje, sabe? Sim. Mas assim, a parada começou a me empurrar, sabe? Que toda vez que eu ficava tinha um dia ruim no trabalho, tinha um dia mais infeliz, ou se não teria um jogo que eu não conseguiria não conseguia fazer por conta do horário de trabalho, que realmente era um horário mais variado, né? Pegava muito dia de Champions e tal. Eu ficava refletindo, falou, caramba, velho, pô, você tem uma parada aí que você pode fazer e tal. E aí começou, sabe? Meio que ter esse conflito. E aí foi quando eu falei, cara, vou sair e tudo mais, e aí depois a gente vê. Realmente, assim, uma saída preparada, que é uma coisa que eu falo pra galera, preparem, porque realmente é muito difícil de você viver somente daquilo, porque de fato foi uma pressão muito grande, né? É. De fato foi E, uma ne- e pressão. nessa, vi- e nessa virada aí de sair, qual coisa mais pressionou? O dinheiro mesmo, financeiro, para pagar as contas? O que foi a pior, digamos, o que foi mais difícil para ti? Opa, agora dependo só daqui, o que eu tenho que fazer? Me planejar, sentar aqui na cadeira e fazer trade, a pressão psicológica, tu considera mais difícil e de repente isso possa ajudar as outras pessoas a Uhum. refletirem um pouco sobre isso, né? Sim, cara, pra mim juntou tudo, que foi a pressão familiar, que, cara, eu tava saindo de um emprego, e querendo ou não, tinha ali um futuro, né? E foi muito difícil, até hoje, né? Hoje que eu conquistei tanta coisa, ainda tem familiar meu que às vezes me manda, sabe? Tipo, ó, vai ter um concurso público aqui, sabe? Uma parada assim. É difícil a pessoa Sim. entender, sabe? Tipo, falar, caramba, isso daí é uma profissão mesmo, né? Sim. Hoje, meus pais, né, que são as pessoas mais importantes da minha vida, minha mulher, de quando ela já me conheceu nessa profissão, então para ela foi mais fácil, porque ela nunca Sim. teve A transição. isso, ela não pegou essa transição. Então, assim, foi a questão familiar e a questão financeira, porque quando eu saí, eu ainda estava num processo de crescimento ainda de banca e tal, né? Como eu falei, eu já conseguia me manter, entendeu? Com a grana média que eu fazia ali, sabe? Só que eu ainda tava, sabe, querendo mais e eu simplesmente, sabe, acabei meio que pulando esse processo de crescimento, sabe? Eu não tive essa oportunidade de, Sim. primeiro eu vou crescer banco, eu vou chegar num patamar assim, sabe, que me dá um conforto muito grande, pra depois eu rumar pra viver somente daquilo. E aí eu saí, sabe, meio que pagando. Eu lembro que na época eu tinha um carro, tipo assim, parte do meu acerto foi pra pagar esse carro, sobrou ali um negocinho. E sobrou, sabe, o seguro-desemprego que eu tinha. Então meio que eu saí dessa forma. Falar, não, com a pressão de tipo assim, ter 4, 5 meses pra fazer dar certo, basicamente, né? Mas você morava com seus Praticamente. pais nesse momento. Isso, na época eu morava com meus pais ainda, tal. Então assim, é o que eu falo. Eu Tinha uma imagino que eu segurança, entre aspas, ali, né? tinha, vamos dizer assim que eu não morreria de fome, né? Exato.
Exato, né? Não morreria de fome, sofreria bastante pressão. E foi como eu falei, velho. Meu pensamento de fato foi assim, que é o que eu sempre falo que não é correto. Eu falei, cara, se eu pegar, pá, não dar certo, eu vou lá e arrumo outro emprego, né? Sim, sabe que tem dois pontos nesse tipo de abordagem que eu vejo algumas pessoas falar, tem o planejamento, tem reserva, tem tudo isso. E tem o outro lado que é, cara, eu achei que era o momento e eu não aguentava mais e eu larguei. Uhum. É que um dos cenários é que, tipo, eu fui lá e larguei, é que nem te largar no mar, você não sabe nadar, cara, se você quiser sobreviver, você vai ter que nadar. Se vira, Sim. É o cachorrinho, nada, crawl, imediatismo, nada. cara. É imediatismo. Então, na verdade, acaba que o teu gatilho mental de eu tenho que fazer acontecer agora, eu não posso errar, eu não Sim. posso errar, pode ajudar muitas pessoas, certo? Mas por Ajuda. outras podem prejudicar. Porque É, te dá uma motivação a mais, te dá né, sei lá, de alguma forma te induz uma adrenalina a mais, mas por outro lado pode induzir uma impressão a mais, que algumas pessoas não sabem lidar com isso, né? é verdade. Então, assim, até pra comentar, cara, meu primeiro mês que eu já tinha saído do emprego, cara. Pô, foi, sabe, eu lembro que eu tava numa sequência, eu não vou, é que igual eu falo pra você, eu não gosto de ficar falando muito data, porque eu Sim, não sim, recordo, tranquilo. eu não recordo, mas assim, eu tava num ciclo muito grande de meses lucrativo. Aí adivinha, o primeiro mês que eu havia saído do Sim, emprego, eu tava em Red. E aí, tipo assim, gera sempre aquela dúvida na sua cabeça, né? Falei, sim. pô, será que eu fiz uma escolha certa? Será que eu peguei e abandonei o emprego numa parada assim que talvez eu não estava preparado? Mas era isso. Era muito, claro, poderia ser vários fatores, uma variância também que acontece até hoje, pô. Eu tenho mês também que sai em prejuízo, sabe? E a galera acha que é um absurdo, né? Fala, pô, que absurdo. Mas acontece, cara, acontece com todo mundo. Sim. E então, tipo assim, acabou acontecendo de cara. E pra mim, assim, foi uma pressão a mais ter acontecido. E aí essa questão do imediatismo eu concordo com você. Eu não quero, nunca colocaria ninguém na pressão que eu tive. Que realmente foi muito difícil, cara. Era noite, sabe, mal dormida, sabe, aquele pensamento de incerteza. Só que o imediatismo me fazia ter uma disciplina gigantesca, cara. Por quê? Porque eu sabia que eu Aham. não podia errar. Entendeu? Eu não nasci em berço de ouro, tipo assim, não era aquela parada. Ah, Sim. não, mas eu fazer qualquer coisa, eu vou lá e peço pro meu pai, eu boto o grana aqui de novo, a gente vê o que acontece. Não. Era eu e eu, cara. Eu e eu, e era uma escolha minha, então eu tinha que fazer dar certo. E acabou dando certo também, né, por essa questão de imediatismo. Uma pressão gigantesca, mas acabou valendo, né, de certa Que forma. bom, graças a Deus, né? Aproveitando esse gancho da dificuldade, cara, hoje você trabalha lá no clube, né? Você faz parte do Sim. clube. Que você já conheceu muita gente lá, de N aspectos de pessoas diferentes de um lado para o outro, cara. O que que você considera que você vê lá a maior dificuldade das pessoas iniciarem esse mundo? Tipo assim, qual que é a dificuldade? É a gestão de banco, é emocional, e sei lá, que tu acha que esse é o ponto que as pessoas pecam, assim, que tu vê por grande maioria e talvez possa Uhum. dar alguma, pô, cara, apesar de você já ter falado, creio que deve ter falado isso N vezes para as pessoas que estão lá, mas pra Imagina. galera que tá fora do clube, digamos, que não tem esse acesso, de repente, uma dica tua que pode ajudar a mudar o mindset, ou começar a pensar diferente, ou refletir, né? Ah, cara, sempre o emocional é o que pega mais. E eu colocaria assim como segundo a ganância. E não é, sabe, tipo, um método, gestão de banca e tal. O cara consegue ter. O problema é que por um instante, se ele não tiver isso daí, ele bota tudo a perder. E isso pode acontecer comigo e com você, cara, mesmo com vários anos, entendeu? Então, assim, por isso que eu sempre dou a dica pra galera, velho. Deixa lá na Betfair ou qualquer outro lugar que você faça nesse tratando de aposta também. Somente o que você precisa, seu capital de giro, cara. É igual uma loja, por exemplo. Se você abre uma loja, o cara não vai deixar um saco de dinheiro lá na loja. Ele vai deixar o dinheiro só pra rodar, dar troco e tal. O cara tem um mercadinho. O cara não vai deixar, sabe, o saco de dinheiro, a reserva toda dele lá dentro do caixa pra chegar alguém e roubar. Sabe? Chega um ladrão e rouba. Então, assim, é até uma analogia parecida, porque assim, o cara tá lá e tal, parece que o cara, sabe, tem um tesão de ficar olhando ali, sabe, aquele saldo da banca dele lá, sabe? Uhum. E aquilo ali, velho, é uma coisa que num momento de emocional fraco,
ele pode colocar tudo aquilo abaixo, sabe? Por um instante, sabe? Por mais que ele seja Sim. um ótimo trader, um ótimo apostador, sabe? Então, assim, de todo o tempo que eu tive no clube, a maioria dos relatos que eu recebi foi questão emocional. Questão emocional. Do cara pegar e pirar, sabe, por uns instantes, por um dia, ou por duas operações erradas, e o cara botar tudo a perder. Que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Por exemplo, o cara trabalha lá com uma gestão correta, aí em uma aposta que ele vê maior valor e tal, o cara vai lá e desce a banca toda e acaba dando ruim. Ou se numa confiança exacerbada numa equipe, né? Num trade e tal. Então, assim, eu diria que a maioria é por emocional. Que eu acho que o emocional acaba acarretando as outras coisas, né? Ganância e tal. E também o imediatismo, né? Que dá pra gente colocar também. O cara entra hoje, a primeira pergunta, ó. Eu respondo muita gente, sabe, no inbox do Instagram e tal, né? E até bastante a galera fala, pô, Gabigol, não sei o que tem, mano, não sabia que você era acessível assim. Eu falei, cara, não tem problema algum, velho. Porque assim, pra mim é como se, eu acho que o mundo ele é uma troca. Uma pessoa me ajudou lá atrás, e eu vou acabar ajudando uma pessoa agora à frente, entendeu? Eu acho que isso daí é a gratidão, sabe? Então, tipo assim, eu lembro que eu ficava super feliz, velho, quando várias pessoas me respondiam lá atrás, me ajudavam, entendeu? A entender o mercado, a entender uma estratégia. E como essas pessoas tiveram paciência comigo, obviamente não todas, eu pretendo sempre ser o cara que vai ajudar também. Só que tem uma coisa que sabe que me deixa pirado, de verdade, que aí depois essa pessoa tem grandes chances, tipo, de eu não querer ajudar, é o cara que já chega assim pra mim, pô, amigão, não sei o que tem, quanto você acha que eu consigo ganhar? Pô, já começa errado. Sim. Eu falo pro cara assim, falo, pô, já começou errado já. E o cara às vezes fica meio bravo, sabe? Tipo assim, ele quer saber que o cara, isso daí é uma variável gigantesca, é o que a gente sempre Mas, fala. mas é que eu acho que a internet vende muito isso, né? Dinheiro do sofá, Vende. dinheiro fácil. E aí o cara chega, quando eu consigo fazer se eu tiver isso? Acho que é muito. É, E daí, na verdade, o cara, na verdade, não é nem culpa, é uma coisa meio que induzida na mente das pessoas sim. pela mídia. Pode ser que seja isso, né? É, não, com certeza, com certeza. Então o cara quer saber, tal, não sei o que tem. E aí, tipo assim, esses daí é os caras muito complicados, sabe? Que eu já não vejo tão grande futuro, assim, sabe? Na pessoa. Porque se ela já começou pelo dinheiro, cara, a primeira coisa que vai acontecer é que ela não vai ver dinheiro aqui de cara. Pelo contrário, ele vai ver de bastante dinheiro sumindo. É. Que é natural. Agora, tipo, às vezes o cara vem pra mim, ô, Gabigol, eu quero, nossa, pergunta iniciante, sabe, tal. Falei, velho, faz a pergunta. Aí o cara vem assim, nossa, pô, isso é gostoso demais. O cara vem e pergunta, pô, Gabigol, não sei o que tem, numa situação assim, assim, assim. Você fecha, por exemplo, posição, você abre posição. Cara, isso é legal demais. É a coisa mais gostosa. Eu tenho um prazer enorme, sabe, de responder esse cara. Pô, Sim. o cara quer aprender. Entendeu? O cara não tá preocupado, quanto que eu vou ganhar, tal, tal, tal. Não, ele tá trilhando o caminho de fato, né? Colocando os tijolinhos, entendeu? Para poder levantar uma casa que seja, sabe, a questão. Depois ele vai ver a questão financeira. Então, realmente, aquele cara tá aprendendo. Sim. Então, eu acho da hora isso daí. Legal, cara. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Bora. Vi falar que você já foi scout. É Cara, verdade. até eu sou curioso, porque eu não entendo nada disso aí, cara. Aham. Eu quero saber um pouquinho e talvez mais gente que gostaria de saber como é que funciona isso. Paga bem? Mentira. Dá pra ficar rico Não, com isso? Não, dá pra ficar rico scout. mas não, a curiosidade mesmo é como funciona. Os caras pagam, sei lá, tipo, paga legal pra tu ir fazer scout? Como é que é o teu trabalho lá? Tu fica com o celular, a internet é boa, a internet do estádio. Como é que é esses detalhezinhos aí, tipo... e você trabalha pra Betfair, pra uma casa, pra uma empresa? Como é que é esse tipo de coisa? Enfim, conta um pouquinho pra nós a tua experiência, quanto tempo você foi, um pouquinho aí, resumidamente. Então, eu fiz scout durante um ano, né? Acabei conhecendo assim, aleatório, sabe? E pra mim também foi uma coisa muito boa, né? Porque era mais uma grana que eu tirava, né? Principalmente nos dias que tinha poucos jogos e tal, eu conseguia aproveitar bem e fazer os jogos. Deixa eu te E como, interromper assim, mas você claro, recebeu convite pra ser scout? Como é que foi esse processo? Você fez curso? Só conta esses detalhes aí. ó, foi uma parada muito louca. Eu fui aqui na minha cidade, na época, tava rolando Copa São Paulo. E aí, cara.
Eu vi, porque assim, sempre foi um mito dentro da comunidade, né? Uhum. E aí, imagina lá atrás, hoje em dia se fala mais sobre isso, a galera já entende um pouquinho mais como funciona, mas naquela época ninguém, porque era a grande dúvida de todo mundo era, pô, como que o mercado fecha tão rápido? Pô, como que o mercado fecha ali no momento do gol, cara, perfeito e tal. Então assim, era a dúvida que todo mundo tinha. E aí um dia eu tava lá no estádio e uma vez eu vi um cara comentando na comunidade, pô, não sei o que tem uma pessoa que fica dentro do estádio, tal, tal, tal. E sempre quando aparecia essa história, nossa, eu lembro que engajava demais. E aí um dia eu vendo um jogo lá de Copa São Paulo e tal. E aí do nada, sabe, eu vi uma moça com o celular na mão e sabe, eu comecei a olhar, sabe, tinha vários quadradinhos. Vermelhos, verde e tal. Sabe, eu meio que dei aquela aproximada, sabe? Aquela sapeada. A hora que eu olhei, aí tinha, sabe, tipo uns quadradinhos, tipo assim, um goal kick, corner, tal, free kick, yellow card. Eu falei, caramba, velho. Eu vi que, tipo, ela ia mexendo basicamente com um cenário que tava rolando dentro do jogo. Eu fiquei super curioso. Mas Só tem que aí eu tipo deixei, só perguntar, esses botões tipo tinha curiosidade minha, tá? Esse botão claro. é goal kick tipo do home, goal kick visitante? Isso, Tinha separado já o botão assim? isso, tinha, era Ah, super tá. separadinho, separadinho. Tá, beleza, E aí beleza. eu achei curioso. Eu achei curioso. Falei, cara, que bagulho que é esse, né? Só que Uhum. na hora, assim, e aí eu na hora já, sabe, deu um estalo, eu lembrei de um cara que tinha comentado sobre isso na comunidade. Aí eu fui, sabe, acabou o jogo, eu fui conversar com essa moça. Aí eu cheguei da pior maneira possível, né? Porque eu já cheguei falando assim, não sei o que tem, trabalho com sabe, falei, trabalho com aposta. E eu vi que ela fez, sabe, meio, sabe, tipo, deu aquela Sim. recuada. Depois eu fui entender por quê, né? Cara, é um serviço que, que, que de certa forma assusta um apostador chegar num cara, porque vamos dizer assim que tem uma discordância ali, né? Sim, sim. É tipo um aliciador, Sabe? pode pensar que tá aliciando, é. Exatamente, essa palavra que eu queria encontrar, né? E na época Isso. eu não sabia, porque eu não tinha muita ciência disso. Não tinha Sim. muita malícia mesmo, de fato. Era a primeira vez que eu tinha, vamos dizer assim, o contato com esse outro lado do mundo das apostas, né? Vamos falar. E aí eu conversei com ela, tudo mais, eu falei, pô, legal, não sei o que tem, nossa, interessei e tal. E ela, sabe, tipo, até que ela foi super solista comigo. Só que aí o que aconteceu? Ela pegou, me passou passou o telefone dela, falou, me manda uma mensagem. E ela não me respondeu, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei enchendo o saco dela, tal, 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 tal. Até que um dia eu peguei e falei, pô, mas fala pelo menos o nome da empresa. E ela falou. E aí, cara, eu fui atrás pesquisar. Meti o Google ali, pô, vai atrás, até que eu encontrei. E aí eu peguei, enviei, sabe, tipo, tinha lá, sabe, os dados pra você inserir, tal, 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 quais esportes. Como se fosse um currículo virtual mesmo, vamos dizer Entendi. assim, né? Uhum. E aí peguei e enviei. Aí deu alguns dias, entraram em contato comigo, né, para falar sobre tal, tal, tal. Falaram que tinha interesse na minha região aqui de fazer e tudo mais. E aí passei por um treinamento, foi coisa de 2 meses, cara, fazendo treinamento. Então, assim, é uma parada muito séria mesmo. Que a gente treina, sabe, com vídeo Sim. e tal. E tem uma pessoa que vai fazendo treinamento com você, né, via videochamada e tal. E aí depois tem uma prova final pra ver se você tá pronto pra depois sair pro campo, né? E, cara, é uma parada muito séria, Sim, né? com certeza. Não, e envolve dinheiro de uma De empresa, muita de muita gente. empresa. Imagina ali, né? Tem que ter uma credibilidade, tem que ter um conhecimento, Com senão. certeza. Não, gigante, cara, gigante. Realmente é uma parada séria. E aí agora, falando sobre aquela pergunta que você me trouxe no início, sobre para qual casa, então, na verdade, acho que isso é uma coisa que a gente nem sabe. Exatamente por essa questão de ter essa parte mais escondida dos dados, pela questão de Sim, aliciamento e tudo mais. Porque já chegou a acontecer, eu já ouvi relatos de pessoas, cara, que estavam fechando o mercado mais tarde, que é muito difícil de acontecer exatamente para aliciadores. Então, assim, a gente nem sabe para onde vai os dados. São empresas, o que as casas de apostas fazem? Elas compram os dados deles. é terceirizado que faz para casa de apostas, não é a própria casa de aposta que faz isso. Não, não, não. A casa de apostas, tipo, não tem uma empresa X, por exemplo, lá, os scouts da Bet365. Não. Nesse sentido, não. É uma Entendi, empresa que compra, então, assim, você não sabe se é pra Betfair, se é pra isso, se é pra aquilo e tal. entendi. E Legal.
E quanto eles E chegam a pagar, assim, tinha ideia de quanto pagava pra um cara ir fazer um jogo? freela. Não, freela, Sim, mas quanto pagaria por isso. jogo? 45 euros, cara. 45 Querendo ou euros. não, pô, é uma grana boa, né? É Claro. uma grana boa. Grana Claro que você boa, vai então. fazer um jogo aí, no máximo, um cada 2, 3 dias, 4 dias, depende, né? 2 por Então, semana, mas dinheiro é. interessante. Não, não, uma grana. Eu não sei quanto é hoje, porque assim, tem várias empresas, né? Mas assim, Sim, no meu mundo claro. era isso que pagava. Aí tipo E assim, que ano foi isso, mais ou menos? 19, 18, 20, 18, acho que foi 18? 18, tá? Acho. 45 euros naquela época, pô, bom mesmo. Pô, bom pra Bom, caramba, cara. Então, assim, era uma forma também de fazer uma grana, né? sim, Era uma de forma de fazer uma grana compensar. também, Agora, de tem uma dúvida que eu tô aqui há um tempo. Eu primeiro esperei se falar tudo pra mim pedir isso aqui. claro. Essa aí. Aquele momento que o scout suspende e não volta mais, ele foi cagar mesmo ou não? Ah, não. Cara, O que se acontece? eu ter perguntado da questão da internet, cara, primeiro, a internet de estádio é horrível, Sim. né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que você usa a internet do seu próprio celular. Cara, a gente vive num país que a internet de fato é ruim, Uhum. né? Tanto que você pode perceber aonde que o mercado fica fechando e abrindo várias vezes. Normalmente é jogo sul-americano, né? Então aí já é uma questão geográfica. Então, por exemplo, Sim. cara, eu já vi jogo na Bolívia, velho, é horrível. É toda hora o mercado suspendendo, sabe? Tipo, do nada. Então eu até evito fazer esse tipo de jogo. Então é realmente uma questão da internet. Porque o que acontece? Você trabalha no aplicativo e se você fecha, por exemplo, a tela ou apaga a tela do aplicativo ou muda de janela, na hora o mercado suspende. Então, tipo, até se o cara tocar, sabe, no botão sem querer ali, suspendeu o mercado. Sabe? É um dispositivo de segurança. Sim. Para que não ocorra, por exemplo, de ficar um mercado aberto e tal. E, e Não aí sei. depois. Pode falar, Não, desculpa. não, pode perguntar, pode Eu ia perguntar. perguntar, não seria interessante essas empresas ter, tipo, acesso aos camarotes, tipo, lá onde tem internet? Tem. Na realidade tem, né? Mas assim, eu não cheguei a pegar esse ponto porque você precisava ter como se fosse imprensa. E Entendi. eu, tipo assim, eu conheci outras pessoas, sabe de tanto ver no estádio, você sempre vê a mesma pessoa e fala, pô, esse cara é scout. Sim. Sabe, que eu ia basicamente assim nos mesmos lugares, né? E Aham. aí eu sempre via, eu cheguei a pegar até amizade, né, com outros caras que inclusive falavam pra mim, pô, eu faço basquete, eu faço handebol, eu faço vôlei, entendeu? O cara diversificava, eu nunca cheguei a fazer outro esporte que não fosse futebol, né? Sim. Mas o cara fazia várias coisas, e assim, com esse cara que só vive disso, por exemplo, esse cara aí que eu citei, cara, ele vivia disso, ele vivia de estádio e quadra, né? Que como ele fazia vôlei também, então, estádio, quadra, basquete, isso, aquilo, tava todos os eventos o cara tá. Você entendeu? Então, Sim. assim, pra ele é a profissão dele, cara. E realmente dá pro cara ser, por mais que seja um freela, Mas dá pra pô, viver disso, né? lógico que dá, lógico que dá. Isso é tudo depende da quantidade de jogos. Eu nunca Isso. fui um cara assim, pra Dedicação. mim, quando eu pegava muito jogo era Copa São Paulo, porque assim, Copa São Paulo normalmente tem 2, 3 jogos no mesmo estádio. Então, tipo assim, eu ia lá, levava um power bank, e eu literalmente morava no estádio, ficava fazer o primeiro jogo até o último. Então, pra mim, assim, vamos dizer assim, o janeiro Entendi. era o Natal. Porque Entendi. assim, aí a Copa São Paulo era muito jogo, sabe? Então, tipo assim, pra mim era bom, porque eu ia lá, fazia o jogo, fazia mais um, fazia mais um. E aí, tipo, vamos dizer assim que era um jackpot, né? Sim. E tem alguma dica que você possa passar para os traders ou apostadores com essa tua experiência de scout, assim, tipo, bah, cara, quando o mercado tá assim, suspende, fica fora. Mas isso é clássico, né? Mas tem alguma outro tipo de dica que se possa passar Claro. nesse cenário que de repente ajude em algum momento, enfim? Pô, demais, até a galera sempre me perguntava, né, quando eu tava no Discord, né? Basicamente essa mesma pergunta que você me fez, né? Pô, não sei o que tem, por que que o mercado tá fechado. É sempre difícil a gente falar assim, pô, é por causa disso com 100%, né, de certeza. Até porque a gente não sabe coisa. Mas, normalmente o mercado suspendendo muito, né? É bom evitar, porque provavelmente tem é, um problema de conexão entre a pessoa que está fazendo esse acompanhamento para a central que está recebendo Uhum. os dados, né? A segunda coisa, que é um erro que a galera comete demais, aconteceu agora aí na Copa do Brasil há pouco tempo, e a galera carregou, né?
e eu sempre dou essa dica. Falo, cara, o mercado tá estranho, que eu ficava o mercado sem contagem. Acho que teve um dia, acho que era jogo do Atlético Paranaense contra o Eu Fortaleza, não lembro lembro. desse dia. Era o jogo do Bahia, eu acho que era. Bahia e Atlético, né? Bahia Bahia era e bem. Atlético, né? O jogo do Bahia, aham. Foram vários jogos. O que acontece? Provavelmente não foi o estádio, não foi o scout pro estádio. E aí o que acontece? O jogo não vai pro ao vivo, ou por algum motivo que não dá pra gente saber, obviamente, não vai ter acompanhamento ao vivo. Então o mercado fica sem contagem, a galera vai lá e sai clicando, né? Igual aconteceu. Aí o que aconteceu? O mercado suspendeu e ficou muita gente presa no mercado. Então assim, não clique. Tá vendo que o mercado tá sem contagem? Não clique. Outra coisa que acontece bastante, que a galera às vezes não sabe qual que é o motivo aparente. O jogo começa e e acaba que tipo o mercado não vai para ao vivo, depois ele vai e suspende. O que que é isso? Isso já aconteceu comigo lá. O cara perdeu o kick-off, que a gente fala, né? O pontapé inicial do jogo. E aí, provavelmente, o mercado vai ficar um tempinho fechado. Por quê? Porque ele vai ter que fazer exatamente a contagem do tempo de novo, isso checando com outras fontes, para ver quanto tempo, né? Quantos minutos e segundos aquele jogo tá rolando. Então, por isso que o mercado fica um tempo fechado. Até ele Entendi. conseguir fazer esse ajuste de tempo, porque é uma parada muito óbvia. Por exemplo, casos de aposta, não tem aqueles mercados, do 0 aos 20 para sair gol. Então, cara, tem que ser 100% preciso. Então, se isso não acontece com precisão, tem que ser fechado o mercado e aguardar esse ajuste de tempo. Então, mesmo que você perceba, né, que essa situação acontece, o mercado volta por um instante, não sai clicando, espera para ver se está tudo ajustado, tudo certinho. Se possível, coloca o radarzinho ali do lado para ver se o radar está movimentando, tá? Que aí você evita muita coisa. E a pior de todas que eu acho no trade é você ficar entalado dentro do mercado, tendo que virar torcedor ali diante de uma posição que você acabou abrindo e não vai conseguir fechar. Verdade. Legal, legal essas dicas aí. Vamos partir um pouquinho mais para o cenário de trade agora. Bora. Tu é bastante conhecido pelas suas análises táticas, assim a gente vê nos vídeos, né, no que você faz e no clube e tudo mais. Como é que surgiu essa questão de leitura tática? Você fez algum curso? Você começou a aprender com, sei lá, com o Tavares, com não sei quem? Ou a vida, isso, tanto ver jogo? Como é que foi isso para ti? Primeiro, né, eu convivi com muita gente, né, porque sempre o meu viés de forma de trabalho sempre foi a leitura do jogo. Claro que não por isso, né, eu vou abandonar, né, a questão de odd e tal. Porém, isso daí acabou intensificando com o tempo. Por quê? Porque de fato eu fui buscar informação em outros lugares, né. Eu já fiz 3 ou 4 cursos voltados para análise tática fora do trade. Porque assim, no trade a gente não tem isso. Sim. E é curioso, sabe, de certa forma. Às vezes o cara, tipo, vê algum vídeo meu e fala, pô, mano, o cara tá falando de futebol. Só que assim, dependendo, se você trabalhar com leitura de jogo, quanto mais você saber de futebol, melhor. Entendeu? Exato. Se teu viés é leitura, né? Viés é leitura. Por exemplo, o cara que trabalha com viés estatístico, quanto mais ele saber de estatística, melhor. Eu acho que é uma coisa muito lógica, né? Sim. E Querendo ou não, você chega a anotar isso? Tipo, se tem anotações de times, por exemplo, eu anoto tem. aqui você anota aqui o Torino, né? Vamos usar o Torino como exemplo. Aham. Se é o Torino aqui não, o Torino tem uma defesa assim, joga com linha bem baixa, recuado, só o Belotti na frente e tal. Você faz anotações dos times, até porque como você, como grande maioria dos traders, tem 5, 6, 7 ligas que acompanha aí, 4, enfim, que acompanha com volume maior, mas cada liga tem 20 times, né? Não tem Sim. como a gente decorar tudo, a gente até sabe, mas de repente só dá aquela olhadinha. Como é que é pra ti isso aí? Você anota? Você tem um bloquinho de notas aí? Alguma Tem, coisa? tem. Não, tem minhas anotações aqui. E como eu falei pra você, quanto mais eu estudei, mais eu estudo, né? Que eu ainda continuo, né? Vida é aprendizado eterno. Sim. E então eu intensifiquei, porque antes era uma parada muito de tipo assim, eu tô sempre vendo aquela equipe, então eu sei tudo sobre ela. Só que aí chegou um ponto, sabe, do meu trade que ele acabou ficando muito mais técnico e tático, digamos assim, que eu falei, não, eu preciso colocar isso daí no papel pra quando eu for trabalhar um jogo dessa equipe, eu já sei o que esperar. E não de uma forma somente subjetiva, de tipo, vir aquele. Não, anotar, né?
acompanhar a equipe e fazendo anotações. Então hoje eu tenho. Hoje eu já tenho várias anotações. E, por exemplo, essa temporada agora que vai iniciar, eu já tenho a minha planilha ali das equipes que eu quero acompanhar de cada campeonato. Talvez, inclusive, até vá fazer um vídeo, né, no meu canal sobre isso, mas ainda não sei. E aí facilita bastante o trabalho, né? Facilita bastante o trabalho. Porque assim, se você fica só na memória, a memória às vezes é falha, né? E também a gente tem muito essa memória fotográfica, né? Às vezes o time, por exemplo, faz um gol de cabeça, a gente fica, sabe, com aquela visão de falar, cara, um time muito bom de cabeça. Mas às Sim. vezes foi o único gol. Então, assim, quanto mais você anota, mais também. Eu uno isso daí também com estatísticas, tratando de bola parada. Isso facilita meu trabalho. Até Entendi. você estava lá no Betmaster, que foi uma coisa que eu citei do Saint-Étienne. Saint-Étienne caiu para a segunda divisão francesa, só que foi assim, foi uma mina de ouro para quem trabalhou só as bolas paradas, escanteios. Porque era um time que tinha dificuldade para criar, então quando criava uma oportunidade de bola parada, levava todo mundo e tinha ótimos cabeceadores. Uhum. E aí a equipe se destacou muito somente nesse quesito. Caiu tendo uma das melhores bolas aéreas, né, de escanteio, o time que mais performou dessa forma. Então, assim, eu ter isso daí de uma forma subjetiva, pode ser que eu acabe esquecendo no meio do caminho. Agora, eu ir pro jogo do Saint-Étienne já sabendo o que esperar, tipo assim, eu não dei um back Saint-Étienne com bola Sim. rolando. Mas assim, eu fui lá e peguei os gols de cabeça do Saint-Étienne, que era o que o time Uhum. tinha pra me oferecer. Sim. Então, tipo Legal. assim, isso é um estudo. E a anotação acaba ajudando você a lembrar, como você falou. A gente faz tanto jogo, É, a gente acaba se deixar só pra parte subjetiva, é ruim, né? É ruim de certa forma. legal. E você concilia os números, assim, estatística mesmo, com esse estudo? Por mais análise tática, você tem os números da bola aérea, como você falou. Você sempre faz isso dos times também que você mais trabalha. Isso, eu concilio também os números, né, na bola aérea. E aí depois eu tenho sempre uma avaliação no momento também do jogo, né? Ah, Porque assim, o importante é você estudar, né? Falando de bola parada, sempre a bola parada a seu favor e contra, né? Porque muitos jogos, né, por mais que a gente tenha uma equipe que faz muito gol de bola aérea, por exemplo, às vezes tem um adversário que defende muito bem dessa forma. E aí vai acabar meio que anulando, né? Pelo menos por esse jogo, né? O adversário acaba anulando esse tipo de jogada. Então, dentro do jogo também faço avaliação. E dentro desses cursos que eu citei para você, tem muito aulas próprias para falar de bola aérea. Por que que, sabe, tipo, hoje eu entendo o porquê que uma equipe quer cobrar um escanteio curto. Qual que é a intenção que ela quer com isso, sabe? sim. Por que que uma defesa defende em zona, que eu acho que é o principal, né? A maioria das equipes defende em zona. Aí Uhum. tem a zona mista, que eles costumam dizer que é o quê? Defendem, sabe, aquela região da pequena área, colocam às vezes Sim. três, quatro jogadores ali, porém tem os encaixes individuais, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Palmeiras, né? Que é uma bola aérea muito forte. Quando o cara vai defender, se o cara vai defender em mista, né? Zona mista, que é marcação mista, na verdade. Às vezes ele coloca lá quatro jogadores, mas ele sabe que o Gustavo Gomes é um cara que individualmente se destaca nesse quesito. Aí o que esse time faz? Defende com quatro na pequena área e puxa um jogador, melhor, provavelmente o melhor jogador de bola aérea defensiva, para parar o Gustavo Gomes. Isso daí já é Uhum. uma marcação mista. Então, tipo assim, hoje eu consigo entender, se o cara bate um escanteio curto, normalmente ele rola para trás e devolve, qual que é a ideia dele? Movimentar a linha essa linha e por zona, que a equipe vai acabar saindo, que até o goleiro normalmente grita, né? Sai. Sim. Pra quê? Pra pegar a equipe, a defesa saindo e os seus jogadores entrando, né? Que acaba tendo uma maior dificuldade pra efetuar a marcação. Então eu consigo entender isso, né? Antes eu Uhum. criticava muito, falar, pô, o escanteio curto e tal. Pô, por que que vai bater escanteio curto? Sabe? E hoje já dá pra entender, né? Claro que aí depois entra dentro do mérito de cada equipe. Por exemplo, Saint-Étienne é um time que fez muito gol de escanteio, mas 80% dos gols de escanteio ele marcou colocando na área. Então, assim, se ele bate curto, eu já fico um pouco ressabiado de comprar o próximo, sabe? Eu falo, pô, não, curto não vai ser a melhor saída. Então, aí depois a gente vai para os menores de estudo das equipes. E aí, juntando com a estatística, né? A estatística ajuda muito. Que às vezes chama atenção exatamente por isso. Falou, caramba, essa equipe tá performando muito, assim. Vamos lá ver como que elas estão fazendo. Eu vou lá, vejo os gols, vejo a forma que ele bate, depois eu vou lá para ao vivo
e faço a escolha de comprar ou não, dependendo do desempenho. Legal. Agora, aproveitando o encaixe ali, você falou que, então, teoricamente, você faz o estudo dos times, você tem os times que você trabalha, então você está estudando a Inter de Milão, mas não está estudando a Udinese. Você não tem anotações da Udinese. Você chega a fazer os jogos normais desses times, tipo Inter contra a Udinese, e acaba anotando essas coisas a mais da Udinese, que você vai ver agora pela primeira vez, digamos assim. A Udinese desmontou o time, montou, enfim, não sei o detalhe, né? Mas se acaba evoluindo também as anotações mediante a temporada vai acontecendo, as contratações do meio da temporada. Como é que funciona isso para ti? Você segue isso vivo, digamos? Com certeza, não é uma parada assim, por exemplo, dando exemplo agora da temporada que está iniciando, eu tenho as minhas anotações, as equipes que eu quero ver, eu já tenho os meus pontos a destacar sobre elas, mas é um organismo vivo, que aí depois eu vou seguindo e tal. E assim, até por conhecer, é legal você comentar isso, eu também já tenho um conhecimento, né, dessas equipes. Você falou sobre a Udinese, eu já basicamente sei, não é uma equipe que eu vou acompanhar todas as partidas, até porque humanamente não vai ser possível, mas eu sempre, quando eu vejo, aí eu vou acrescentando mais coisas para anotar sobre ela, né? Até porque chegar dentro do jogo, eu vou acabar estando em algum momento contra essa equipe, pô, é importante demais eu também saber do meu adversário, né? Não adianta eu saber tudo sobre a equipe que eu quero apoiar e não saber nada sobre o meu adversário, que aí eu posso cair em algumas armadilhas, né? Sim. E aí depois disso daí já é um trabalho mais de ao vivo, né? Mais de ao vivo. Mas você chega Mas sempre a eu vou lá, ligas... sabe? Termina o jogo, eu vou lá, dou aquela olhada. Perdão, antes do jogo, sempre eu vou lá, dou uma olhada, vou dar uma olhada nos tipos de gol que a equipe tá fazendo, né? Quem que é os principais jogadores e tal. Então, facilita. Mas você chega a fazer ligas que você teoricamente não estuda, digamos, vamos lá, na Bélgica, o Cluj, você não acompanha ele, não sei se você acompanha ou não, mas enfim, vamos fazer que você não... Não, pior que acompanha, mas vamos supor que a gente não acompanha. Vamos supor que não acompanhasse, mas se conhece, né? Mas só que você não acompanha taticamente os jogadores que estão lá hoje e tal. E aí ele é líder do campeonato, pô, vou lá fazer o time. Você faz jogos assim, ou a MLS, por exemplo, vamos fazer outra liga, a MLS talvez. Pô, não tem nenhum jogo do brasileiro, não tem nada, hoje à noite, tô aqui de bobeira, a mulher saiu com os amigos e tal, e eu tô aqui e vou fazer jogo. Porra, não tem nada, tem MLS. Chega a fazer, chega a trabalhar, sem ter um pré-conhecimento, apesar de olhar ali a história dos times, sei lá, o time do Los Angeles está em primeiro, não perde a 10 partidas, vou lá fazer. Você faz esse tipo de coisa? Eu sei que muita gente faz. Que depende do mercado, talvez o mercado de under seja mais fácil, né? Mas talvez um outro mercado a movimentação é diferente. Então, enfim. Eu acho que para quem não tem muito esse viés tático, talvez seja muito mais simples pro cara pegar um jogo que ele não conhece as equipes e fazer. Isso é fato. Mas, assim, raramente acabo fazendo. Até inclusive dando exemplo do MLS. Cara, foi um jogo muito louco. Eu tô tentando lembrar. Eu acho que era Cincinnati, New York City. Que é o time lá do Thales Magno. Foi até campeão. E assim, não conhecia nada dos times. Começou lá 3-0 Cincinnati, 3-2 o New York. E aí surgiu uma oportunidade de uma bola parada lá. De fato, eu não tinha muitos números, até porque a MLS estava começando agora. Só que ali, o que eu pesei para comprar aquela bola na área? Eu pesei a questão do mercado, sabe? Não foi muito o conhecimento da leitura de jogo, até porque eu era uma equipe que eu ainda não tinha visto, era início do campeonato, não tinha números também para falar muito sobre ela, né? A não ser números passados. E aí fica muito difícil você pesar números passados, sabe? Conforme a temporada vai rolando, fica muito mais fácil a gente pesar isso. E ali, cara, eu vi que o mercado ficou estabilizado, já tava perto ali dos 45 minutos. Falei, cara, vou comprar, vou perder praticamente nada, e acabou surgindo o gol, né? Então, assim, esse é um exemplo claro, né? Que às vezes acaba não conhecendo e acaba pegando. Só que, assim, é muito mais raro eu trabalhar hoje um campeonato ou equipes que eu não conheço. Por exemplo, agora na pré-Champions, pré-UEFA Europa League, eu não fiz ainda nenhum jogo do UEFA Europa League. Talvez eu faça hoje, né? No dia que a gente tá gravando aqui. Mas aí eu sempre vou estar filtrando esses jogos pela confiança de conhecer a equipe, sabe? Então... Entendi. Então eu sempre vou dividindo dessa forma, né? Tem 4 ou 5 partidas ali. Provavelmente eu vou fazer 1, 2, né? De 2 equipes que eu
que eu conheço mais, né? É bom esse tipo de coisa para as pessoas saberem como é que a gente trabalha, né? Ou principalmente você que é uma pessoa que tem muita experiência e, né, e é lucrativa há muito tempo no mercado. E é interessante, porque, de certa forma, pode ajudar alguém. Então, por isso que eu penso que algumas perguntas... Eu evito hoje de fazer algumas coisas, mas quando eu vou fazer, por exemplo, eu prefiro trabalhar alavancagem, moedinhas, tipo na MLS, né? Eu até tive uma conversa loucura. eu tive uma conversa ontem com uns amigos, ontem, não sei, essa semana, eles falando assim, o jogo aqui da Copa da Libertadores tá meio ruim, não sei se era do Corinthians, enfim. Nem vamos falar do Corinthians hoje, né? Mas... e eles falaram, tô vendo a MLS aqui, o time favorito e tal, peguei um gol. Cara, pra mim a MLS é mais loucura que Bundes 2, sabe? Porque, pra mim, daí ele assim, não, a MLS não é tão assim, não. Olhei 4-3, pô. Lá é direto, cara. Que é um futebol muito aberto, né? Tem muito espaço, cara, muito espaço. Exatamente. E aí, Martins, só pra comentar aí essa questão... Igual hoje eu tô dando uma evitada Campeonato Brasileiro, ainda mais graças a Deus começando a temporada europeia, porque assim, meu melhor desempenho, você vai se conhecendo, cada vez você se conhece mais. E assim, meu melhor desempenho é no lugar onde eu consigo encontrar maiores padrões, né? Não só padrões dos meus métodos, mas padrões das equipes. Então, pra mim, assim, é muito mais fácil eu encontrar um padrão tático no Milan, sei lá, no City, no Liverpool, no Tottenham, sei lá, várias equipes aí da Europa do que propriamente aqui no brasileiro, porque assim, hoje, o que a gente tem de equipes que realmente fala assim, caramba, essa equipe tem uma forma de jogo. Palmeiras, do Abel Ferreira, é uma forma muito consolidada. Então assim, hoje eu consigo ler muito bem o Palmeiras. Até o Fluminense eu não trabalho muito, mas assim, o Fluminense, nitidamente o Diniz sabe o que tá fazendo e normalmente ele faz as mesmas coisas. Então a variância na leitura de jogo é um pouco menor. Só que aí para aí, sabe? Igual, por exemplo, com todo respeito, né? Eu vou dar só um exemplo besta aqui, mas às vezes tu pega lá o jogo, até vou falar até do Corinthians. Às vezes o Corinthians é um time que marca pressão, às vezes não, às vezes é um time que espera mais, às vezes é um time que joga em transição ofensiva, às vezes não é um time que trabalha mais a bola, sabe? Então assim, você nunca sabe exatamente o que esperar. Então, numa situação como essa, hoje eu tô evitando, tô trabalhando menos isso daí e vou potencializar isso agora nos europeus, que, pô, é muito mais fácil de você ler, sabe? As equipes fazem as mesmas coisas com maior frequência, fogem menos do padrão. Eu acho que essa daí é uma... Claro que tem diversos fatores para isso acontecer aqui no Brasil, mas é uma crítica, né? Que às vezes no Brasil, às vezes sai, por exemplo, um Fernando Diniz de uma equipe e o cara vai lá e traz um Carille. Mano, muda totalmente a forma de jogo da equipe, sabe? E aí você vai esperar o quê? Sabe, pra mim que analiso muito esse viés tático, sabe? De eu ter confiança, falar, não, a equipe tá performando o melhor dela ofensivamente, é o que ela faz de melhor, é isso, sabe? Jogar na bola longa, por exemplo. Cara, muda o técnico, acabou, velho. Vou fazer uma pergunta pra ti agora, sem clubismo. Mano. O Diniz funcionaria no Corinthians? Cara, eu não sei. Sinceramente, eu acho que não. Porque o estilo é totalmente diferente, né? É um estilo totalmente diferente. Eu falo porque você torce pro Corinthians, deve conhecer muito o Corinthians, né? Hoje o Vitor Pereira até dá uma cara, sabe, na equipe, só que ele ainda sofre, né? Sofre pra dar essa cara, mas não sei se o Diniz daria certo aqui não, viu? O Diniz é um técnico que eu gosto muito, mas até o momento, né? Longe aqui, mas eu tenho que deixar registrado aqui. Eu acredito que ele é o próximo técnico da seleção brasileira. Olha só. Eu acredito muito nisso. Quanto é odd pra isso? Ele tá uma odd 50, 100, né? Mas assim, ele é um cara que ele tem... saiu até uma matéria agora no jornal espanhol, elogiando ele, cara. Comparando, claro, com devidas proporções, mas o estilo de Pep Guardiola. E o Neymar já elogiou ele. O Fred encheu muito a bola dele agora quando saiu. Porque assim, ele é um técnico de ideias consolidadas. Talvez eu... Sim. E assim, nós não temos um nome certo pra seleção brasileira hoje. Falta um título de expressão pra ele, talvez, Falta. Talvez se ele já tivesse ganho com São Paulo, né? Que bom que não ganhou. Mas assim, se tivesse ganho com São Paulo, eu acho que ele já estaria muito melhor cotado, eu diria.
Também acho, também acho. Cara, vamos aproveitar e falar um pouquinho do Diniz, assim, bem rapidamente, pra dar a minha opinião, porque eu gosto do Diniz. Então as pessoas criticam muito o Diniz, cara. Mas o Diniz, você pode pegar todos os times que ele treinou ultimamente, ele pra mim, um dos técnicos que consegue dar um padrão tático pro time mais rápido de que todos os técnicos. Você pode ver aí, ó. O Renato foi pro Flamengo, que padrão tático que deu lá. O Diniz veio pro São Paulo, deu um padrão. E é o mesmo padrão que eu via do São Paulo, eu vejo ele no Fluminense, eu via no Atlético Paranaense. Claro que ele tinha menos peças, ele tinha menos experiência, ele ainda tem um problema da zaga que eu acho que ele tinha que ter aqueles futebol americano, um cara que cuida da zaga pra mim, sabe? Mas pra dar um apoio ali pra ele. Mas assim, tirando isso, o temperamento dele que perdeu o título no São Paulo pelo perninha lá e tal. Ali foi aspecto emocional ali, total. E o São emocional Paulo perdeu emocional. Emocional, como afeta qualquer um da gente aqui no trade, afetou o São Paulo ali, com aquilo ali, né? Áudio aberto, vazou na imprensa, daí pegou muito mal. Mas enfim, e assim, só pra finalizar, ele fez um trabalho no São Paulo que as pessoas às vezes criticam muito, não veem. Cara, ele fez uma contratação, teoricamente. O Daniel Alves tinha chegado já e ele trocou o Luciano pelo Everton. E ele vendeu o Brenner pra MLS por 100 milhões. E as pessoas não veem isso, cara. Não vê, porque não veio taça, né? Não veio taça, mas ele revelou um monte. O Igor Gomes, tá aí um monte de... O Sara, uma gurizada que ele bateu o pé tanto tudo hoje. O Sara foi vendido, e um monte. Então, assim, ele faz um bom trabalho, ele tem um... Eu acho que ele tem isso aí, o que falta talvez esse psicológico dele. Isso que ele estudou psicologia, né? Mas falta um pouquinho desse detalhe aí. Hoje ele melhorou bem, né? Ele até falou sobre isso. Mas a experiência, a maturidade, acho que faz parte, né? Dele como técnico, porque ele só foi jogador, e até nossa como trader aqui, ou apostador, né? Essa maturidade eu acho que falta e que faz a gente ter essa... Opa, virou a chave, evoluí, passei por um outro degrau, outro patamar, né? Coisa parecida assim, né? Eu penso muito isso, cara. Mas essa do Diniz da seleção, eu fiquei... Vamos lá, vamos olhar se tiver essa odd, eu vou colocar uma moedinha lá. Pode ser. Pode mandar, porque assim, que eu falei, o Brasil hoje, até o Guardiola é questionado aqui, por questão de ser europeu, obviamente, não pela qualidade. Não sei se como o Guardiola sairia também no aspecto seleção, porque o Guardiola ele é um cara que ele implanta as ideias dele dia a dia na pessoa. Né? Ele vai e convence o cara, se você fazer isso, você vai evoluir, entendeu? Sim. Ele é um cara de dia a dia. Não sei como seria numa situação de seleção, de se pensar, cara, porque ia haver 3 dias antes ali, o cara viria com uma outra mentalidade de clube e chegaria pro Guardiola. Imagina a dificuldade que ele teria de implantar ideia. Esse é um pensamento que eu tenho. Isso não é uma crítica ao Guardiola, obviamente, mas é um sistema, né, diferente. Então, se tu parar pra pensar nisso, o dinizismo precisa muito de treino, certo? Com certeza, precisa de dia a dia. E na seleção não vai ter isso, né, cara? Então, aí que tá também, né? Mas ele é um técnico de boas ideias. Sim, de certa forma. Aproveita, cara, eu ia deixar pra nós falar do final isso aí, mas já que você puxou o gancho, vou continuar ali, tá? Depois eu volto aqui pro trade um pouco. Eu até ouvi falar do Cuca, ouvi falar que o Cuca só assumiu o Atlético até final do ano porque tem um interesse da seleção aí, não sei se é verdade ou não. E aproveitando o gancho, expectativas pra Copa do Mundo. Quais são? Brasil campeão? Tu faz jogo do Brasil? Tu vai chorar no jogo se o Brasil for campeão? Isso é uma piada interna. Conversando lá no Betmaster. Eu falei pra ele que uma parada que me emociona pra caramba é futebol, sabe? Isso, obviamente, você tava sendo trade, tá, pessoal? Não tô no PC chorando, não, fica tranquilo. Mas assim, respondendo a sua pergunta, o Cuca é um outro cara muito bem cotado, né? Todo mundo fala, Cuca, Renato Gaúcho, né? E agora já surge essa ideia de Diniz, né? Por conta das novas ideias que ele tem. E sobre a seleção brasileira, eu tive a oportunidade de trabalhar uma Copa do Mundo, né? Já era consistente. E inclusive a gente fez, cara, todos os jogos, né? Com exceção dos jogos do Brasil, já te respondendo sua pergunta, lá no canal na época do Twitch, no YouTube do Clube da Aposta. Infelizmente a gente perdeu essas lives. Cara, aquelas lives ela eram um curso. Trabalhou eu, Theo e o Tavares, né? O Netuno também trabalhou alguns jogos conosco. E, velho, foi uma Copa sensacional, tanto em aspecto resultado, como também, assim, pra quem acompanhou, muita gente, sabe, daquela época fala, pô, aquela Copa ali foi uma virada de chave, ver vocês todo dia ali trabalhando, tal, falando sobre os jogos, né, o que vocês faziam, como vocês viam as partidas, né, momentos, de certa forma, emocionantes também, com belos lucros, né, como foi
Portugal e Espanha com o Cristiano Ronaldo empatando aquele gol de falta que a gente pegou. A gente pegando um back Alemanha totalmente contrário Sim. ao que o mercado passava. A Alemanha perdendo, empatando o jogo sem um jogador, né, com um jogador expulso, né, contra a Suécia. Empate da Colômbia no final do jogo contra a Inglaterra que levou para os penais. Enfim, final da Copa do Mundo também, que a gente conseguiu pegar o back França. Muita coisa, aconteceu muita coisa naquela Copa. E nessa Copa aqui, você tá com a expectativa de fazer bons jogos? Como é que é teu filho? Tá ansioso? Como é que você tá aí pra essa Copa aí? Expectativa de quem vai ser campeão? Tô com uma ansiedade futebolística, também tenho uma ansiedade no trade, porque assim, a última Copa de fato foi muito boa em questão de resultado, então isso pesa. Mas é o que eu sempre alerto, principalmente pro pessoal mais novo. É um campeonato que ele acontece de 4 em 4 anos, né? Ou seja, você não é um campeonato, por exemplo, eu pego meus resultados da Bundesliga, eu sei que eu sou muito bom de Bundesliga, eu sei que sou muito bom na Série A, eu sei que eu não sou tão bom assim no Campeonato Brasileiro como eu citei pra você. Então, assim, é 4 4 anos. Então você não tem muito. E muda muita coisa em 4 4 anos, né? De certa forma. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter um pouquinho, principalmente o pessoal mais novato, que nunca fez uma Copa do Mundo, pezinho no freio, tranquilidade, entender que ali estão os melhores jogadores do mundo, literalmente. Ah, é Arábia Saudita? Cara, mas são os 23, um, um cara que eu aprendi muito de trading com ele, o Thiago, infelizmente falecido, ele sempre diz isso daí, cara, são os 23 melhores jogadores daquele país. E eu concordo muito com esse pensamento. E ali, velho, joga a vida. Joga a vida. Os caras literalmente jogam a vida. Tudo que eles guardaram o tempo todo ali é o melhor cenário. Então, assim, é um campeonato que a gente tem bastante cautela. Mas também tem essa expectativa de fazer um bom trabalho. Em 2018, quando aconteceu a última Copa do Mundo, foi muito bom para se trabalhar a bola aérea. Não sei como o mercado vai ser, porque antigamente o mercado, até a Copa do Mundo, o mercado era meio besta, cara, com bola aérea. Se cobrava muito menos para você estar a favor de um escanteio, sabe, tal. Uma falta sempre foi, né? Falta sempre mexeu bastante. Mas hoje em dia eu já imagino que o mercado, pode ser que o mercado seja até um pouco injusto. Sim. E esse é um receio que eu tenho, entendeu? Que vai ter que ser uma coisa que eu só vou ver quando chegar lá. Tem receio de delay também? Por ser no Catar, né? Por ser uma Copa do Mundo no Catar, vai ser um pouco diferente, né, do que uma Copa do Mundo na Europa, por mais que tenha sido na Rússia. Lá a gente conseguiu, na época, eu trabalhava com a stream, uma stream rápida, e trabalhava com a TV de tubo, cara. E às vezes até a TV de tubo, cara, eu trabalhei com a TV 14 polegadas em cima da minha mesa. Olha que louco. A imagem não era 100% boa, mas alguns jogos, eu tava até à frente ali, sabe? E agora, eu tô um pouco reticente em relação à Copa no Catar. Porque eu não sei como vai ser. Não sei se vai ser uma contagem de 5 segundos também. E se for ali uma questão de tiver que ajustar esse delay, talvez aumente a contagem na Betfair para entrada. Então são essas perguntas a gente só vai conseguir responder quando rolar a bola a primeira vez, né? Então, legal. Assim, e sobre o Brasil, né? Só para finalizar, eu acredito que o Brasil chega como grande favorito para mim. Tem uma seleção extremamente equilibrada. Hoje em dia se fala muito pouco em Neymar dependência, até porque já não existe. Muitos jogadores que talvez na última Copa não eram tão maduros vão chegar mais maduros. O que me preocupou sempre na seleção hoje são os laterais, né? Que esse é um problema que a gente tem nas duas, né? Hoje provavelmente a gente vai ver o Alexandro na lateral esquerda, que não é um cara que, claro, é entendível o Tite ter ele ali, porque precisa de um lateral que fisicamente é bom, né? Não necessariamente tecnicamente seja o melhor, até porque eu acho que tecnicamente o Arana é melhor que ele, por exemplo, mas se for se tratar de tática, o Alexandro é melhor, e do outro lado a gente vai ter o Daniel Alves, né? Vai ter o Daniel Alves que, assim, realmente a gente não tem opção. Talvez o Marcos Rocha, eu que acompanho também bastante o rival Palmeiras, eu acho que seria uma opção, só que não se fala sobre ele, né? Seria ou Danilo ou Daniel Alves. Então, o Fagner também, né?
Hoje em dia já não. Acho Já que hoje em caiu dia o bastante, Fagner né? caiu bastante, caiu bastante. E Copa é momento, né? O cara tem que levar os melhores do momento, Copa é o sim. momento. Então, assim, se ele optar pelo Danilo, eu sei que vai ser muito mais por uma questão física, Uhum. né? E o Danilo Porque joga assim, nas duas tática. também. O Danilo também pode fazer as duas, né? Uhum. Então, agora de resto, cara, a gente tem o Alisson, que é um dos melhores goleiros do mundo. Uma zaga com o Thiago Silva e Marquinhos, ou Marquinhos e Militão, uma zaga maravilhosa. Casimiro, pouca coisa a falar. O Fred, que por muito mais que eu já fui um crítico do Fred, mas assim, o Fred fez uma temporada muito boa no Manchester e assim, naquela posição foi um dos que melhores encaixou. E aí depois também tem o Bruno Guimarães. O Paquetá pode jogar por lá também. E aí o ataque nem se Sim, fala, né, cara? A gente tem sim. Neymar, Rafinha, Antony, enfim, Vinícius Júnior, E o o Pedro tem que Rodrigo ir. também. O Pedro tem que ir pra seleção ou não? Eu acho que o esquema do Tite, cara, ele não prioriza muito o 9-9. Por isso que eu acho que ninguém deu certo, sabe? Por mais que eu sou um crítico do Gabriel Jesus, ele também não deu certo exatamente por isso. O Gabigol também não deu certo. Se a gente for lembrar também o tempo todo, por mais que o Firmino seja um 9 de fato, também não encaixou. É difícil encaixar o 9 na seleção. É. Então, assim, hoje eu já vejo a seleção jogando como o Neymar, um pouco mais pelo centro, sabe? Sendo um cara que obviamente não é um 9, né? É um jogador que vai ter mobilidade para poder vir da esquerda para o centro. Talvez o Sim. Vinícius Júnior fazendo corredor e o Rafinha fazendo corredor. Ou o Mas Antony. eu penso que ele deveria ir pra Copa, cara. Pra banco. Não pra ser um Poderia ser jogador. uma Porque, opção. assim, é uma opção diferente do que já tem no banco pra uma bola aérea pra um time fechado lá. Pega uma Suíça só retrancada lá. Ataque, bola na trave, goleiro, a zaga da Suíça é boa e tal, e não consegue. De repente, uma bola aérea, né? Um ataque, alguma coisa consiga mudar algum jogo. Né? Sim. Segurar pivô, segurar zagueiro, esse tipo de coisa que eu acho que não tem característica de nenhum outro jogador. É. Mas, enfim, era só a minha opinião. Eu acho E que por aí, esse motivo. até esquecendo, né? Pô, eu acho que também uma outra possibilidade é o Richarlison ser titular. Só que aí, o que eu acredito que aconteça? Com o Richarlison, o Vinícius Júnior perde vaga. Por mais que ele chega Sim. muito bem quisto, campeão da Champions League, fazendo gol na final, quem vai rodar é ele. Porque aí eu acredito que jogue Rafinha, Richarlison, e talvez ele arraste o Paquetá para jogar um pouco pela esquerda e o Neymar pelo centro, como ele fez várias vezes, né? Então essa daí é Uhum. uma outra variação que pode ter a seleção. Verdade. Verdade mesmo. Enfim, vamos ver o que o Tite nos trará para a Copa, né? Mas os jogos do Brasil, eu vou com certeza estar torcendo 100%. Mas se faz os jogos Perdendo do alguns Brasil? backs? Não. Não faz. Não, temporada passada. Não, cara, vixe, assim, além de tudo, Copa do Mundo, além de ser muito gostoso, é uma época muito legal, assim, pra você estar com seus amigos, pra estar com a família. Sim, Então, assim, eu vou ter pouco tempo pra poder fazer isso, que serão os Jogos do Brasil. Então, eu quero aproveitar ao máximo, né? entendi. Aproveitar ao Legal, legal. máximo. É interessante essa visão diferente, né? Eu nunca fiz É. Copa do Mundo porque eu descobri o trade após Copa do Mundo, teoricamente, em 2018. E então vai ser minha primeira. Então tô curioso mesmo. É. Só que eu sou uma pessoa que não gosta de ver o jogo com outras pessoas, um jogo assim, sabe? Eu não gosto Ah, de. sei, você gosta de Eu ver não mais gosto, isolado. eu não gosto de um boteco ver, cara. As pessoas começam a dar uma opinião muito nada a ver. Não, mano, deixa. Ah, tem muito, cara, tem muito. Eu. E sabe, até contando uma história, velho, disso daí, Martins, foi engraçado. Brasil e Suíça. Foi, eu acho, o primeiro jogo da Copa. A gente tava fazendo churrasquinho e tal. E como a galera sabe que eu trabalho com isso, começa a me perguntar as coisas, né? Sim. E claro, também, como você fala, né? Vem a opinião de quem às vezes vê futebol ali só na TV, né? Só Nem na sempre é uma Copa. opinião Só na profunda. Copa. Ou só na Copa, né? Que é pior. Aí começa a falar mal do Brasil. Isso que me deixa puto da vida. Mas enfim. Cara, eu tava lá e aí eu tava lá, sabe, com a minha mulher, eu comecei a falar, cara, isso daí é padrão de back Brasil. Mas deu 3, 4 minutos, o Coutinho vai dar aquela chute com curva e todo mundo olha pra mim assim, caramba, mano, como que você sabia? Eu, pô, vejo isso daí todo dia, né? Vejo todo dia. Né? Não ia fazer o back do celular, mas pra mim era muito claro. Ele falou, não, o Brasil agora tá pra back. Não vai demorar muito pro Brasil fazer o gol se continuar pressionando dessa forma, por causa disso, disso, disso. Falei. Deu 3, 4 minutos, o Coutinho foi lá e entubou, né? Então, fazer o quê? Vou perder alguns back pro Brasil? Vou perder, mas eu acho que vale mais, né? Pelo menos Sim. pra mim, né? Tá com a É, família ali. legal. Cara, gostaria muito de agradecer teu tempo. Agradecer demais
teu tempo, tua paciência desse podcast gigante que ficou aqui, que vai virar 2 vídeos aqui possivelmente. Sério, foi um prazerzaço, aprendi bastante nessa conversa, acho que foi muito legal. Valeu, um abraço aí, pessoal, até mais. Valeu, galera, abraço.